Namastê. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Recentemente eu escrevi um texto falando sobre Jesus como grão-mestre maçônico e obviamente esse texto chamou muita atenção, gerou algumas polêmicas e vou gravar esse vídeo, não pretendo tratar esse assunto de modo muito claro e diversificado e tratar de todos os poréns e todas as questões que esse tema pode levantar, mas se vocês tiverem interesse, se gostarem, vocês podem me enviar perguntas e aí nós podemos gravar mais vídeos ou quem sabe até preparar um curso sobre o assunto. Pessoas que são católicas ou ortodoxas ou evangélicos, protestantes, eu quero dizer que Jesus é o grão-mestre, um sacerdote de uma ordem aparentemente terrena, na cabeça de muitas pessoas até profana, não diminui Jesus em absolutamente nada. Porque Colossenses capítulo 1, versículo 19 diz que aprove a Deus que toda a plenitude estivesse nele. Então dizer que Jesus é algo não quer dizer que Jesus não tenha a plenitude de todas as coisas. E também dizer que Jesus assumiu uma determinada posição terrena e hierárquica não o exclui da sua natureza divina, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, até porque Jesus não tem apenas natureza divina, Jesus tem também natureza humana. Marcos capítulo 6, versículo 3. Jesus está em Nazaré, está pregando em Nazaré, está visitando Nazaré e comenta-se: não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Em Mateus capítulo 13, versículo 55, é dito: não é este o filho do carpinteiro? E tudo bem, né? Todo mundo está acostumado a pensar em Jesus como um carpinteiro, mas na verdade a palavra grega aqui é tecton, de onde vem a nossa palavra em português arquiteto. Um arquitecton era o líder dos tectons. E quem eram os tectons? Eram os trabalhadores que trabalhavam com pedra, com metal, com madeira também. Esses tectons, eles tinham, esses engenheiros, né? Eles tinham um conhecimento muito profundo de geografia, de astronomia, de matemática. E aí nós precisamos pensar de onde vem essa tradição dos tectons. E aí depois eu vou gastar algum tempo falando de por que hoje a maçonaria é considerada profana e por que, por exemplo, a Igreja Católica interdita com excomunhão que seus membros entrem nos quadros de lojas maçônicas. Antes, um comentário. Eu conheço alguns maçons e conheço a realidade de algumas lojas maçônicas e orientes. Então, tem muita gente que fala pelo que leu, pelas conspirações que ouviu, ou até pelos maus exemplos que maçons lhe deram. Então eu vou falar da minha experiência, que não é apenas aquilo que estudei, mas é também aquilo que vivi. Eu conheço sim maçons inescrupulosos, eu conheço sim orientes desviados, eu conheço sim lojas que estão mais preocupadas com o poder terreno, com política, do que com a espiritualidade, com a sabedoria antiga. Por outro lado, eu conheço lojas profundamente dedicadas aos mistérios, eu conheço maçons de índole indiscutível, pessoas sábias, serenas, humildes, que sinceramente se devotam a compreender os mistérios do grande arquiteto do universo. Então não é justo que, se por conta desses muitos exemplos que eu sei que existem, por conta das muitas intervenções históricas, algumas até dúbias, de orientes e de maçons, nós julguemos toda uma organização que tem origem cristã. A maçonaria já esteve diretamente ligada à Igreja Católica. Pois bem, então, de onde vem essa tradição dos tectons? A própria maçonaria remonta a sua própria origem aos cavaleiros templários e aos construtores de castelos
e catedrais na Idade Média. Muita gente não sabe, mas a maçonaria atual é chamada maçonaria especulativa. Quer dizer que quando você vê o triângulo, quando você vê o compasso, quando você vê o prumo, todos aqueles elementos utilizados para a construção, eles têm apenas um simbolismo místico, esotérico, para a construção do templo interno, para o lapidar da pedra bruta, que é a própria natureza do homem. Mas, antes da maçonaria especulativa ou filosófica, havia uma maçonaria operativa. Quer dizer, homens que realmente eram trabalhadores da pedra, do metal, que eram pessoas que realmente trabalhavam com construções. Esses construtores, eles se organizavam em associações que eram chamadas de guildas. Não haviam apenas os maçons, haviam também a companheiragem, os companheiros de ofício na França e outros grupos. A maçonaria atual ela é uma junção de todas essas sociedades, e essas sociedades elas eram todas formadas por católicos e monges. Esse era um conhecimento esotérico da igreja cristã. Agora, é claro, se nós voltarmos no tempo, como a maçonaria mesmo faz, nós chegaremos ao Templo de Salomão e mais adiante ainda, mais no passado ainda, chegaremos aos construtores de pirâmides. Esse conhecimento de construção, de alinhamento e de reprodução das realidades celestes com as realidades terrestres, ele tem a sua origem, ou pelo menos até onde nós podemos rastrear, no Egito, nos construtores de pirâmides do Egito. Você vai ter um Pitágoras, por exemplo, que vai dizer que todo o conhecimento que ele recebeu, todo o seu conhecimento místico, vem daquilo que ele descobre dentro das pirâmides. Ele remonta a sua sabedoria ao Egito. Nós temos um Sócrates e um Platão que no Timeu e Crítias e outros trabalhos vão contar histórias, por exemplo, sobre a Atlântida, que eles teriam recebido por tradição oral ensinamentos de sacerdotes egípcios. Então nós remontamos essa tradição dos Tecton, dos arquitetos, dos construtores, ao Egito, depois aos construtores do Templo de Salomão. Salomão e Irã, que é o arquiteto que constrói o Templo de Salomão, eles são extremamente importantes na maçonaria, tanto é que existem várias iniciações maçônicas em que o maçom personifica Irã, tanto Irã sendo assassinado como Irã sendo sepultado e outros simbolismos. Então isso vem do Egito, passa para os hebreus, está presente em todo o simbolismo esotérico, místico, na reprodução do microcosmo que era o Templo de Salomão e que também é o templo humano. E então passa dos judeus, passa da tradição dos hebreus para a igreja cristã. Jesus é chamado Tecton, seu pai José também era um Tecton, ou seja, eles eram iniciados nesses grupos, porque este conhecimento era um conhecimento que era passado de modo oral. Inclusive as palavras de passe que os maçons usam, certos toques, cumprimentos, certas expressões, eram utilizados na Idade Média para identificar quando realmente alguém fazia parte de uma desses grupos, dessas associações de ofício. Então o cara era contratado para fazer um trabalho, um monge, geralmente eram monges, e ele se apresentava com uma palavra de passe que ele só poderia aprender de um outro companheiro. Daí que surgem os passes e as palavras, as senhas maçônicas. Mas óbvio, não havia uma separação entre isso é engenharia, isso é geologia, isso é místico, isso é mágico. Não. O que esses homens entendiam é que o conhecimento da construção era o conhecimento pelo qual Deus havia construído o universo. A arte da construção era um processo alquímico de transformação da natureza, e que esse processo alquímico ele também era o mesmo processo pelo qual a alma do ser humano atravessava. Então você tem dentro das igrejas cristãs, você tem uma igreja que abriga todo tipo de pessoa, que recebe todas as pessoas, que oferece os sacramentos a todas as pessoas, e você tem escolas iniciáticas dentro da igreja. Essa parece uma realidade muito remota hoje em dia, mas é porque ao longo da história a igreja foi rompendo com estas ordens,
foi enfrentando traições, cisões, heresias, que na verdade são separações, e após a Reforma Protestante isso se agravou ainda mais. Em 1717, na Inglaterra, dois pastores protestantes fundam a atual maçonaria e a desvinculam totalmente da Igreja Católica. Em 1723, um desses pastores escreve a Constituição de Anderson, o nome dele era Anderson, e que vai se transformar na lei maçônica. E aí você vai ter uma maçonaria cada vez mais afastada, que se desliga das suas origens cristãs, que vai cada vez mais se afastar, inclusive nas suas ideologias, da igreja, enquanto a igreja vai defender o direito divino dos reis e vai defender a aristocracia, você tem uma maçonaria que vai defender a república, que vai defender a igualdade de todos os homens, e essas oposições vão se agravando, e aí a maçonaria será rotulada como anticristã, mesmo que, por exemplo, no rito escocês antigo e aceito, você tem o grau 18, o grau Rosa Cruz, que é uma cerimônia cristã, eminentemente cristã. Tem crucifixo, tem ceia. O grau 19, que também é um grau cristão, que continua o grau 18. Por outro lado, o que eu tenho sempre falado aqui, que a teoses começa nos cultos antigos e nos cultos de mistério desde o Egito, passa pelos gregos, é uma realidade em Roma, no culto de Mitra, nos mistérios de Mitra, na apoteose dos imperadores, mas ela é herdada e aperfeiçoada dentro do cristianismo. Isso também é perceptível no grau 32 do rito escocês antigo e aceito. A iniciação do grau 32 é a entrada na câmara, na cripta, aonde o maçom que vai passar pela iniciação vai encontrar algumas colunas, cada uma delas com uma voz. E o que essas vozes dizem? Uma coluna é a voz de Confúcio, e outra é de Platão, a outra é de Moisés, e também há a voz de Jesus Cristo. E por último, a voz daquele que virá, aquele que eu tenho sempre falado aqui, o Mashiach, que vai unir todas essas vozes. E esse iniciado, então, ao ouvir essas vozes, que são representadas por irmãos que estão ali na iniciação, ouve, perceba que a cadeia hermética jamais foi quebrada. Essa cadeia hermética, ela vem desde o Egito e ela está dentro da igreja cristã. Então você tem reminiscências da conexão cristã da maçonaria, e que hoje em dia ela foi quebrada, e você tem uma igreja que aceita pastores, padres, aliás, da teologia da libertação, aceita padres barbarizando nas comunidades eclesiais de base, mas repudia veementemente a maçonaria. Por outro lado, você tem uma maçonaria que se deleita por conta do caso dos templários, que eu ainda vou fazer vídeo explicando o que realmente aconteceu com os templários, que culpa a igreja tem e que culpa a igreja não tem no julgamento dos templários. A maçonaria se conecta aos templários porque os templários guardavam os peregrinos nas peregrinações para Jerusalém, e eles foram justamente os templários que entraram em contato com a sabedoria islâmica alquímica, porque o Islã é que havia sido o herdeiro oficial do conhecimento alquímico, mas também vai entrar em contato com as tradições dos pedreiros e construtores. Então muitos desses monges pedreiros vão tirar o seu conhecimento dos templários, e os templários construirão castelos e monastérios, vão participar desses projetos, principalmente em Portugal. Então você tem uma maçonaria conectada aos templários, porque realmente há uma conexão, mas que coloca todos os padres e todo o cristianismo dentro da mesma bacia, dentro do mesmo balde. Joga fora, cai a barata na água do bebê, joga a água, a barata e o bebê fora. Então você tem uma maçonaria renegando sua origem e por isso se perdendo, e por isso muita gente sendo iniciada achando que a iniciação é uma brincadeira, uma encenação, psicodrama, que está cagando e andando para mistérios, e você tem uma igreja cada vez mais vazia, cada vez mais perdida, que não se completa nos mistérios maçônicos. Mas o assunto é Jesus, mas eu já disse aqui, Jesus faz parte, ele foi iniciado.
O pai dele fazia parte, ele era um tecton, Jesus era um tecton, ou seja, era um homem instruído, muito provavelmente instruído inclusive nos mistérios da Torá, porque não havia essa divisão no mundo antigo. Um homem que estudava os mistérios da natureza, da geologia, da construção. Ele estudava os mistérios que Deus colocou na criação e ele imitava Deus enquanto Criador. Porém, isso já é sugerido em Provérbios, capítulo 8, versículo 30. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 30, a sabedoria está discursando e ela diz que estava com o Senhor desde o princípio e que ela era, muitas traduções dizem, seu mestre de obras, seu arquiteto, embora algumas digam seu aluno. Os pais da igreja sempre associaram esta sabedoria a Jesus Cristo. Eu associo esta sabedoria a Jesus Cristo também, mas essa sabedoria em primeiro lugar à face feminina de Deus, o arquiteto sim da criação, porque a criação é obra da face feminina de Deus. Quem fez o curso de Kabbalah aqui comigo sabe disso, né? Eu expliquei porquê. Disse que o nome sagrado Elohim é uma referência à face feminina de Deus. Só que um maçom, para tornar-se maçom, ele deve, assim como Salomão, sentar-se no trono de Salomão, mas para sentar-se no trono de Salomão ele deve ambicionar o casamento com a sabedoria. Ou seja, ele se une ao grande tecton, arquitecton, e ao unir-se em casamento com o grande arquitecton, ele então se torna um trabalhador da pedra. Ele então conhece os mistérios da natureza, como Salomão conheceu, como um maçom deve conhecer e como Jesus Cristo conhecia. Aliás, Jesus disse que ele era maior do que Salomão. Ou seja, a verdadeira referência para um maçom poder tornar realmente tudo justo e perfeito entre as colunas, não é Salomão, que caiu, que se perdeu. É Jesus Cristo, que é maior do que Salomão. Jesus Cristo é a força espiritual para o trabalhador da pedra, para que ele se transforme. Eu disse agora há pouco que a palavra lá em Provérbios 8 pode ser traduzida por aluno, mestre de obras ou arquiteto. Que palavra é essa? Essa palavra é a palavra Amon. Amon é o nome de um deus egípcio, né? Eu vou falar desse deus egípcio quando eu estiver fazendo, vou falar brevemente porque ele é misterioso, mas Amon significa oculto, aquele que está escondido. E ele é eu vou falar dele nos 52 dias, né? Nós vamos fazer uns vídeos de 52 dias de vídeos falando sobre mitologia, sobre tudo isso que eu estou falando aqui. Serão vídeos curtos, mas que vão ajudar muita gente a entender muita coisa. Eu vou falar brevemente sobre Amon nesses 52 dias. 52 dias de vídeos, todos os dias vídeos. Mas esse Amon é a mesma palavra. Essa palavra aparece, o nome do Deus Amon aparece no Antigo Testamento e é a mesma palavra que aparece lá em Provérbios 8. Então a sabedoria diz: eu era seu Amon. E esta palavra pode ser tanto alguém que está aprendendo um ofício, como alguém que está executando, comandando o ofício de construção, ou qualquer ofício que se aprende. Mas esta palavra Amon, ela é raiz de uma outra palavra que a gente conhece muito, que é a palavra Amém. Amém, né? Em árabe, por exemplo, Amém. E todo mundo fala Amém, quer dizer assim seja. Pô, Amém tem muito mais do que assim seja. É muito mais do que assim seja. Eu vou fazer um vídeo só para falar sobre a palavra Amém. Não vou falar agora, mas ela tem os elementos gemátricos da palavra. Ela é um acróstico, ou seja, ela é iniciais de uma frase, são iniciais de uma frase. Mas o fato é que a palavra Amon está conectada à palavra Amém. E nós vimos aqui que a palavra Amém pode ser um mestre de obras ou arquiteto. E aí, recentemente fiz um vídeo falando sobre a igreja de Laodiceia, dizendo que a igreja de Roma está passando por uma situação muito difícil, e eu acho, agora me dirigindo tanto à igreja de Roma, como aos meus conhecidos e aqueles que não me conhecem, às vezes nem gostam de mim, da maçonaria, e dizer que essa conexão de Jesus como aquele que se une à sabedoria, que é o grande arquiteto, e se transforma no primeiro grande arquiteto, que possibilita realmente que o homem de fato possa lapidar a pedra bruta. Inclusive Jesus usa esse exemplo da pedra que foi rejeitada pelos construtores, né? Falando sobre os sábios
do judaísmo que eles haviam rejeitado uma pedra, que era tanto a pedra sabedoria como a pedra ele mesmo. Ou seja, Jesus é a pedra que falta na construção do templo, do teu templo, meu irmão, meu amigo maçom. Jesus é a pedra que está faltando aí. E dizer que Jesus é a pedra que está faltando, falar, mas eu sou pastor, eu sou evangélico, eu sou protestante, mas Jesus não é apenas o Jesus de 2000 anos atrás, ele é o Jesus que está encarnado na igreja. E a igreja precisa desses homens que são herdeiros dessa antiga tradição. Esta palavra amon, que deriva da palavra amém, está destacada por Jesus justamente na mensagem à igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Essa menção aqui ao princípio da criação de Deus remonta justamente a Provérbios 8. Inclusive, eu estou lendo aqui a Bíblia de Jerusalém, e nos comentários da Bíblia de Jerusalém, eles destacam justamente isso. A nota B diz: Cristo é identificado aqui com a sabedoria e com a palavra criadora. Confira Provérbios 8, 22, sabedoria 9, 1 e por aí vai. Ou seja, por que Jesus se identifica aqui como o princípio da criação de Deus? Por que Jesus usa o título Amém para falar a esta igreja, que é justamente esta igreja dos nossos tempos? Para dizer a ela que ela precisa recuperar. Ela precisa, ao invés de ficar se preocupando em se aproximar de seitas protestantes, de fazer acordos como fez o Papa Francisco aí com a China, de se aproximar dos nossos irmãos maçons, de trazê-los de volta, de trazê-los para o seio da igreja, de completar de completar-se, porque católico quer dizer universal, no conhecimento que pertence à igreja que hoje está com os irmãos maçons, assim como a igreja precisa do conhecimento da Kabbalah que está com os irmãos judeus. Jesus é a ponte, Jesus é o Amém, Jesus é o Amon, que conecta todos esses pontos e que promete e prepara a criação para uma profunda e significativa alquimia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha sido claro nas minhas colocações. Se não fui, escreva para nós, acesse nosso site mestrealef.com para você poder participar da nossa lista no WhatsApp, para receber as notificações. Vocês sabem como é meu relacionamento com o YouTube, né? Então não conte com o YouTube, embora curta o vídeo, inscreva-se no canal, que você nos ajuda, dá força para o canal, mas nós não podemos contar com eles. Então inscreva-se na nossa lista do WhatsApp. Se curtiu o vídeo, deixa teu ok aí, senão você pode discutir também, e nos inscreva para que possamos voltar nesses assuntos. Muito obrigado a todos. Namastê.